O dia é 5 de dezembro de 2013. A imprensa do mundo inteiro noticia que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela morre na cidade de Joanesburgo. No mesmo dia, Fiona Brome, uma pesquisadora de efeitos sobrenaturais, estava numa convenção de Star Trek. Ela recebe a notícia de Mandela e se surpreende. Fiona tinha absoluta certeza que Nelson Mandela já havia morrido na década de 90, quando ainda estava preso. Até aí nenhuma novidade, apenas uma pessoa que se confundiu, certo? O problema é que nesse mesmo evento, várias pessoas começaram a concordar com ela, que lembravam da morte do Mandela na década de 90. Algumas até afirmaram assistir a transmissão do seu funeral décadas atrás. As coisas começaram a ficar ainda mais estranhas quando na internet milhares de relatos surgiam de pessoas que tinham certeza de ter visto a morte de Mandela em 1991. Nos últimos anos, a teoria do efeito Mandela ganhou muita força na internet. No site Reddit, existe um subfórum com mais de 40 mil pessoas inscritas. Lá eles compartilham histórias, debatem ideias e se impressionam com a dimensão do efeito na vida de cada um. De 2015 para cá, as buscas de efeito Mandela no Google se multiplicaram por 10. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar vários outros exemplos do chamado efeito Mandela e mostrar algumas possíveis explicações para o fenômeno. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, não dependa da boa vontade do YouTube para ter acesso a conteúdos bacanas como esse. O efeito Mandela se deu devido a um fenômeno iniciado em 2013, onde seria muito fácil afirmar que seria algum tipo de surto coletivo. O problema é quando em alguns casos surgem provas físicas. É o caso da morte do Mandela. Existe um breve relato no livro English Alive, de 1991, que é o suposto ano da morte do Mandela, onde podemos ver o trecho de uma linha citando o dia e ano da sua morte. Você pode ter acesso a esse trecho do livro no Google Books. Claro, pode ser apenas um livro citando uma informação errada. Mas isso abre portas para teorias conspiratórias sobre a origem do efeito Mandela, sobre essa origem ir muito além do surto coletivo, com explicações muito mais divertidas que incluem viagem no tempo e universos paralelos. Mas antes de explorar essas teorias, vamos a mais alguns exemplos desses fenômenos. E esse é um clássico brasileiro. Muitas pessoas alegam que estavam vendo TV Globinho quando uma cena icônica de um desenho foi interrompida pelo plantão da Globo para transmitir a queda das Torres Gêmeas. A cena era do personagem Goku reunindo forças para atingir o terceiro nível do Super Saiyajin. Durante anos, isso foi um meme onde muitos diziam que o plantão da Globo lhes tirou esse importante episódio do desenho. Mas de acordo com os registros do dia, o desenho nem chegou a ser exibido. O Dragon Ball Z entraria no ar às 11h30 da manhã, mas assim que o ataque foi reportado, pouco antes das 9 da manhã, o canal já cancelou a programação do dia inteiro para dar destaque à cobertura da tragédia. Além do mais, Goku só se tornaria Super Saiyajin no episódio 245, e no dia 11 de setembro de 2001, o plano era transmitir o episódio 237. Até hoje, existem centenas de pessoas que usam as redes sociais dizendo que lembram claramente a programação ser interrompida naquele dia fatídico. Se esse for seu caso, comenta aqui embaixo. Já que estamos falando de desenhos, olhe essas duas imagens e me responda. Qual é o Pikachu certo? O da direita ou o da esquerda? Você tem 5 segundos. Vamos lá. Muito bem. O fiel escudeiro do Ash, que marcou a geração de 90 e 2000, é na verdade da direita. Pois é, muitos juram de pé junto que o Pikachu possuía uma faixa preta no final do seu rabo, mas isso nunca existiu, nem mesmo em rascunho de desenhos. A cauda do Pikachu é, e sempre foi, totalmente amarela. Mas se ele é tão memorável assim, por que muitos acreditam que ele possuía uma faixa preta em seu rabo? Algo parecido acontece na abertura do famoso desenho Flintstones. Sim, o jeito certo de se escrever Flintstones é a da imagem da direita. Esse nome tinha 2 vezes as letras TS. Olhando agora parece até estranho, não é mesmo? Pois é, sempre foi assim.
Que tal se entrarmos no mundo de Star Wars? Mais precisamente a cena clássica da luta de Darth Vader versus Luke Skywalker. Muitas pessoas que assistiram o filme na época disseram ter uma clara memória que Vader dizia ao Luke: "Luke, eu sou seu pai", quando na verdade ele diz: "Não, eu sou seu pai". E já que estamos falando de Star Wars, por que você não me ajuda a responder mais esse tira-tema? Qual dos dois C-3PO é o verdadeiro? O todo dourado ou com a perna prateada? Pois é, o C-3PO tinha uma das pernas prateadas. Sim, sempre foi assim. Será que estamos enlouquecendo desde a década de 70 ou isso é um clássico exemplo do efeito Mandela? Dentre as teorias que tentam explicar esse fenômeno, existem as teorias mais racionais e as mais, digamos, divertidas. Eu vou explicar agora o que a psicologia tem a dizer. E mais pra frente eu vou para as teorias mais malucas e interessantes. A explicação mais racional para a teoria são a das memórias falsas. É um fenômeno estudado pela psicologia desde a década de 70. Essas informações deturpadas têm uma relação com algo que de fato aconteceu, como se a nossa mente misturasse coisas que aconteceram com imaginações, fazendo com que o nosso cérebro não saiba mais o que foi criado e o que foi imaginado. Trazendo essa teoria para o exemplo das Torres Gêmeas, milhões de crianças sabiam que no dia dos ataques à Torre Gêmea, elas ficaram sem assistir o desenho, mas um pequeno grupo criou uma memória falsa do desenho ser interrompido pelo plantão da Globo. Logo, a mente dessas crianças não consegue mais diferenciar o que é imaginado do que é real, já que parte daquilo aconteceu, que foi o plantão da Globo. E antes de ir para teorias mais malucas e conspiratórias, vamos para mais alguns exemplos. Aqueles que cresceram durante os anos 90 talvez se lembrem de um filme chamado Shazam, em que um gênio interpretado por Simba é descoberto por duas crianças. O curioso é que o ator afirmou nunca ter interpretado um gênio e, ao buscar pela produção na internet, nenhum resultado é encontrado. Pois é, meus amigos, esse filme nunca existiu. Uma teoria que tenta explicar esse surto coletivo é que em 1996 lançou o filme Kazan, que é protagonizado por Shaquille O'Neal. Já Simba não está no elenco da produção e nunca fez papel de gênio nenhum. E vocês acham eles parecidos a ponto de criar esse surto coletivo? Comenta aqui embaixo. Na internet é fácil achar pessoas que afirmam ter assistido esse filme, inclusive comentam com detalhes suas cenas favoritas. Loucura, né? Seguindo nos exemplos, vamos para o terreno das artes. Auguste Rodin, escultor francês, criou em Paris a lendária estátua chamada de O Pensador. Você percebe algo errado nessa imagem? Pois milhares de pessoas acham que sim, e é sobre a mão do homem pensativo. Muitos têm a certeza que já viram a mão dele na testa. Pois é, a famosa estátua de Auguste Rodin tem o Pensador repousando na mão desse jeito estranho aí. E não confie só em mim, pode procurar na internet. Não existe nenhuma estátua do Pensador com a palma da mão apoiada na testa, como muitos juram que viram. E antes de ir para o próximo exemplo, vou lançar uma teoria das que eu considero divertidas sobre o efeito Mandela. É a teoria do multiverso, ou dos universos paralelos. Existe uma teoria na física de infinitos universos paralelos, universos esses que seriam muito parecidos com o nosso. E mais, alguns humanos, segundo essa teoria, transitariam entre esses universos ao longo da sua vida, sem perceberem. Isso faria com que eventos que aconteceram em uma realidade poderiam não ter acontecido em outras realidades. No universo paralelo vizinho ao nosso, talvez Mandela tenha morrido na prisão e a transmissão de Dragon Ball Z tenha sido interrompida pela cobertura de 11 de setembro. Parece difícil de acreditar, né? Mas sabe o que é mais difícil ainda de acreditar? Que uma das músicas mais famosas da banda Queen tem uma polêmica envolvendo esse fenômeno. Você se lembra do fim da música We Are The Champions? Quando Freddie Mercury finaliza com "'Cause we are the champions of the world"? Se respondeu sim, você foi afetado pelo efeito Mandela. Na realidade, o complemento "of the world"
é usado no meio da canção, nunca no final. A música acaba com We Are The Champions e só. Silêncio total depois disso. Outra teoria que a Fiona Broome, criadora do nome Efeito Mandela, acredita e divulga bastante na internet é a teoria da falha da Matrix. Essa teoria pressupõe que o mundo como conhecemos seria na verdade uma realidade virtual, realidade essa controlada por outras entidades ou mesmo máquinas. Inclusive o astrofísico celebridade Neil deGrasse Tyson é um dos que acreditam na viabilidade dessa teoria. E você, no que acredita? São problemas de associação no cérebro que coincidentemente afetam milhões de pessoas ou uma prova de que a nossa realidade é apenas uma grande ilusão? Escreva aqui sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima!